Bem-vindos a mais uma edição de Autárquicas 2013. Connosco hoje José Carlos Pires, candidato pela CDU à União das Freguesias da Pontinha e Famões, candidato à presidência da Junta de Freguesia. Das Juntas de Freguesia. Isto agora, ao princípio, vai ser difícil habituar-nos a esta nova nomenclatura da União das Freguesias. José Carlos Pires é um homem conhecido, principalmente na Pontinha, mas de qualquer maneira eu gostaria que fosse o José Carlos Pires a dizer-nos quem é o José Carlos Pires, qual é a sua ligação à Pontinha, sobretudo à Pontinha, porque já foi candidato a eleições anteriores, em 2009, pela CDU. Quem é o José Carlos Pires, qual é a sua relação com a sua terra e de que forma é que escolheu ou decidiu ser agora candidato à união destas duas freguesias? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo vosso convite e é um prazer estar aqui outra vez no estúdio da TVL. Eu nasci há 54 anos na Pontinha, aí estudei na Escola Primária do Dr. Mário Madeira, aí fiz o início da minha formação desportiva, se assim se pode dizer, porque fui praticante de várias modalidades desportivas, ainda antes do 25 de Abril, no Cultura, Assistência e Convívio, que estava ligado aos movimentos estudantis da JOC, e que depois deram... JOC, Juventude Operária Católica. Que depois deram sequência a 6 de maio de 1974 ao Clube Atlético Cultural, mais conhecido por CAC. Aí fui praticante desde a primeira hora, sou membro da primeira equipa federada do clube em 1974, que disputou o Campeonato Estatal de Juvenis. Depois, por convite dessas pessoas que nesse tempo estavam à frente do clube, eu aos 18 anos iniciei na minha atividade tanto como técnico de jovens, e portanto era um pouco mais velho que os jovens que treinava, e também na área associativa, se assim se pode dizer, porque eu com 18 anos já pertencia, portanto, aos corpos gerentes do cultural. E portanto, a partir daí a minha vida tem sido toda ela dedicada ao associativismo. Fui durante 15 anos presidente do CAC, pertenço à primeira comissão organizadora do torneio internacional até à 28ª, portanto tive 28 anos consecutivos na organização do torneio internacional e na equipa que organizava o torneio internacional. Na Pontinha casei, na Pontinha fui pai, na Pontinha fui avô, continuo a viver na Pontinha. Neste momento vivo quase na fronteira entre a antiga Pontinha e a antiga Famões, portanto ali faço a publicidade junto às bombas de gasolina da BP, no Casal da Serra, junto ao bairro da Milharada. E portanto a minha relação tem sido sempre uma relação de associativismo, uma relação de junto das pessoas, com as pessoas. Faço parte também dos corpos sociais do Jardim Infantil e Popular da Pontinha, uma instituição de grande dinamização e de grande utilidade em termos de ATLs, de jardins de infância, portanto, localizada na Pontinha. Sou também o presidente do Conselho Fiscal da Associação de Pais da Escola Gonçalves Crespo e fui nos últimos 4 anos, portanto, membro da bancada da CDU na Assembleia Municipal de Odivelas e na Assembleia de Freguesia da Pontinha. Sou uma pessoa que também, desde sempre, conheço a realidade do Conselho, já a conhecia do Conselho de Loures, porque a minha vida de dirigente associativo permitiu-me reuniões diversas, em diversas áreas, por tudo o que era Conselho. Depois, com o nascimento do Conselho de Odivelas, estive também durante 5 anos numa atividade profissional ligada ao Conselho de Odivelas, mais propriamente na divisão de desporto, mas sou funcionário da Carris há 35 anos na direção financeira e, portanto, é a minha função profissional. Eu sou profissional da Companhia Carris na direção financeira, fez agora no dia 28 de junho 35 anos. E, portanto, tem sido uma vida essencialmente ligada ao voluntariado, ao associativismo, é sempre com a melhor das ideias e com o meu empenhamento. Por exemplo, durante mais de 20 anos acumulei as funções de dirigente do CAC com a de treinador de futebol. Como treinador de futebol, treinei desde equipas do Distrital, algumas delas até que já nem existem, por exemplo, como o Pontinhense, mas equipas bem perto de nós, como, por exemplo, os Cenas de União Desportiva Santa Maria, do Unidos do Bairro Pato Cruz, do Camarato, Sport Lisboa Olivais.
Real de Massamá, Sintrense, 1º de Dezembro, Pedro Pinheiro, Venda do Pinheiro, portanto, foram mais de 25 anos, portanto, no treino. Eu comecei no treino muito jovem, como lhe disse, aos 18 anos, treinava às escolinhas do CAC. Nessa altura não havia campos de futebol na Pontinha, nós funcionávamos a nível de escolinhas na Escola Agrícola da Paiã, num campo agora quase dado completamente ao abandono, um campo lá de que aí havia, e também depois numa segunda fase num parque de estacionamento que é onde agora é o Metro. Havia um parque de estacionamento muito grande da Carris e nós, com algum fechar de olhos das pessoas da Carris, no local onde eles não metiam os autocarros, nós aproveitámos para fazer os treinos das nossas equipas de futebol e, portanto, situações também algo complicadas, algo difíceis. Agora, felizmente, tanto o CAC como o Tenente Valdez como o Santa Maria têm campos próprios e de ótimas qualidades, mas nessa altura as dificuldades eram imensas. Também era uma altura em que o que havia de mais não era de mais em quantidade, mas era em termos de mais amplitude, era essencialmente os chamados parques de jogos de reduzidas dimensões, os campos do futsal, do futebol salão. Eu lembro-me, por exemplo, do ringue do Parque São Bartolomeu, que infelizmente foi destruído e que a obra que lá fizeram, nós sempre fomos contrários. Onde é que fica? Na Pontinha, portanto, é na Parque São Bartolomeu, nas traseiras da Caixa do posto de saúde, do centro de saúde. Era um ringue de ótimas condições, onde se disputou jogos oficiais das várias modalidades, desde o hóquei em patins ao basquete, desde o voleibol ao handball, onde se fez grandes torneios de futsal, e depois houve uma altura que entrou em alguma degradação, também com algum barulho, falta de vigilância, e depois, na anterior gestão da Câmara, portanto, ainda com o Dr. Sérgio Paiva na parte das obras, foi prometido, faz agora 4 anos, em ano eleitoral, como sempre a prometerem, um grande parque que seria para avós e para netos, com 1001 coisas, e o que nós vemos agora, passado estes 4 anos, é muito cimento, muito pouca relva, muito dinheiro gasto para o que está lá situado. E, portanto, é mais uma obra de fachada, mais uma obra de promessa que normalmente nos últimos anos se tem feito e que normalmente no ano eleitoral aparece. Mas o Zé Carlos Pires é o primeiro rosto desta equipa à União das Freguesias da Pontinha e Famões. Dizer desde já que a CDU tem uma posição igual em todo o país contra a junção das freguesias, contra o fim destas freguesias. Isto é o resultado de uma lei absurda imposta por este governo do PSD-CDS, derivado do memorando da Troika assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, que teve como consequência imediata a extinção de centenas de freguesias. Para nós, isso é uma resolução que vem afetar a população. Vem essencialmente, nós temos a mesma posição, tanto faz ser em Odivelas como em Vila Real de Santo António, como nos Açores, na Madeira, ao contrário dos outros partidos, que têm posições que são diferentes. Tem uma posição para a Amadora, depois tem uma posição para Lisboa, depois tem uma posição para Odivelas. A CDU tem uma posição que foi sempre contra esta situação e, portanto, nós, CDU, iremos continuar a lutar para voltarmos a ter as duas freguesias e, principalmente junto da ANAF, a nossa capacidade de trabalho e a nossa capacidade de luta para que esta lei tente voltar atrás. Mas como vamos ter de votar e como vamos ter uma união das freguesias de Pontinha e de Famões, a primeira medida que a CDU pretende implementar nesta nova freguesia é, portanto, manter o funcionamento de todos os serviços e postos de atendimentos públicos que existem. Portanto, não há... As instalações de Famões vão continuar a funcionar? Exatamente. E as da Pontinha também? Exatamente. E até alargá-las em termos da questão do horário e, portanto, garantir também, em termos de toda a gente que trabalha nas duas freguesias, que não haverá, portanto, nenhuma extensão de nenhum posto de trabalho. E que as pessoas não têm que ir de Famões para a Pontinha para tratar de um assunto qualquer. Sim, e nós aí temos, entrando já no nosso programa, nós temos aí, portanto, situações que são de brandar aos céus. Nós ainda na semana passada, quando estava na Quinta das Jálias, numa ação de divulgação, chegou mãe e filha, mãe de seus 50 e tal, 60 anos, a filha dos seus 30 anos, abordámos e o principal problema dela é que dessas pessoas é que, por exemplo, para ir para a Ramada, para o centro de saúde... Isso é outro problema que vamos falar. Vão a pé. Pois.
e o neto dela, da mais velha e filho da outra, para ir para a escola, tem de utilizar 2 transportes para ir para vir. Mas isso há, noutras freguesias há o mesmo problema, em Odivelas também tem que ir para a Ramada. Nós temos uma solução para isso, uma solução que, dentro do orçamento das 2 freguesias e do orçamento anual, pensamos que seja economicamente muito viável e que é, portanto, termos um transporte solidário, que é uma carrinha de 8 lugares, que garanta, portanto, o transporte às pessoas para os centros de saúde, para o Hospital Beatriz Ângelo, para as escolas e até para outras situações que surjam. E é exemplo do que acontece nesta área, também nas outras áreas. Este transporte, assim se pode chamar, é um transporte que irá ser gerido por quem o conduz. Ou seja, a nossa estrutura para apresentar, em termos da freguesia, apresenta também, portanto, uma estrutura diferente da atual. Portanto, para nós, o mais importante é aproximar as pessoas dos eleitos e os eleitos das pessoas. E, portanto, há essa situação que é, nós vamos, portanto, do nosso programa, vamos criar, portanto, os chamados grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, em termos dos funcionários, vão ter, portanto, o seu responsável, poderíamos dizer que será o técnico da área, e depois esse técnico da área coordena essa área e a população vai ter o telemóvel, o número de telemóvel desse coordenador da área, para quando surgir uma necessidade, não existir, por exemplo, como aconteceu também na semana passada, mais precisamente no dia 15 de agosto, se não me engano, quando estávamos na Rua do Funchal e fomos confrontados com uma situação de veras grave, de mato e de grande sujidade na rua, portanto o passeio está invadido de coisas que nem deviam estar. Já tinham feito mails, foram a casa até buscar uns mails que me mostraram para a junta, já fizeram participação na junta e ninguém respondeu. Portanto, isso connosco é essencialmente um trabalho de proximidade. É um trabalho de proximidade e que as pessoas, penso que necessitam disso. Nós temos também a nossa equipa, é uma equipa muito vasta, é uma equipa das várias áreas, mas que depois já iremos falar mais sobre a equipa, mas essencialmente também temos feito, portanto, abordagens, temos feito reuniões com outras realidades próximas das nossas, e portanto nós temos a freguesia da Ramada e a freguesia de Canessas, são exemplo disso. Basta ver, se nós passarmos das freguesias de Odivelas para a de Canessas, ou da freguesia de Odivelas para a Ramada, vemos a diferença, por exemplo, logo nos espaços verdes e na limpeza. E se formos, por exemplo, à nossa vizinha Carnide, com quem nós, portanto, temos uma relação de grande proximidade com a freguesia de Carnide, vemos, portanto, também uma realidade completamente diferente. Eu gostava de começar por lhe falar nos problemas da Pontinha e de Famões, mas antes disso queria que nos dissesse algo sobre uma palavra que é uma palavra que está nos vossos cartazes e que, digamos que é uma das palavras-chave da campanha da CDU: honestidade. O que é que isto significa? Acima de tudo, na nossa opinião e na opinião da CDU, honestidade significa a maior transparência possível, a maior proximidade possível e, acima de tudo, nós, em termos das freguesias da Pontinha e Famões, queremos criar conselhos consultivos. O que é o conselho consultivo? É um conselho consultivo por áreas. Portanto, nós iremos criar conselhos consultivos das diversas áreas. Estamos a falar, por exemplo, da educação, estamos a falar do desporto e cultura, estamos a falar das AUGIs, e depois esses conselhos consultivos que se irão reunir, em que a Junta de Freguesia é unicamente parceiro. Será aí, nesses conselhos consultivos, que irão surgir as ideias, as soluções para a resolução dos problemas, as primeiras necessidades. Porque nós pensamos que devemos ter 4 anos de igual maneira. Não devemos, por exemplo, para lhe dar só um exemplo, até para que as pessoas em casa percebam, na freguesia de Famões, por exemplo, o saldo de 2011 era de 85 mil euros. 2012 passou para 91 mil. 2013 vai nos 128 mil. O que é que se assiste? Assiste que nos primeiros 3 anos do mandato as obras são quase nulas,
os parques infantis estão ao abandono, a sujidade é por tudo o que é sítio, não há obras, vemos tudo esburacado, e depois no último ano começam a surgir as obras em todo o lado. E nós agora passamos, por exemplo, na Pontinha, vemos obras em tudo o que é sítio, vemos obras em tudo o que é lado, vemos toda a gente a apanhar, a fazer isto, a apanhar aquilo, a fazer grandes promessas, vão de certeza aparecer as mesmas promessas que têm aparecido 4 em 4 anos, de mercados novos, coisas novas, centros de saúde novos. Portanto, a honestidade nós só não prometemos. Nós a única coisa que dizemos é que vamos ouvir a população e vamos trabalhar para as primeiras necessidades da população. E o que nós temos durante estes 4 anos, até porque os nossos 9 primeiros membros da lista são todos membros da Assembleia de Freguesia da Pontinha ou de Famões. São pessoas, algumas delas, com experiência em termos de vogais da Junta de Freguesia da Pontinha, no tempo em que a CDU, portanto, estava na Junta de Freguesia. Temos também uma pessoa que era vogal... Na presidência. Na presidência, que era vogal na Junta de Famões. E, portanto, nós, durante estes 4 anos, fizemos o nosso trabalho de auscultação, estarmos junto às populações e vemos quais são as suas necessidades. E é essa honestidade que nós queremos demonstrar. Por exemplo, só para lhe dar, nós, de certeza, da nossa candidatura, não nos vão ouvir dizer, nem pôr cartazes como os outros já puseram em anos anteriores, de um mercado novo e dizer que vai haver um mercado dentro de meia dúzia de meses. Não vão ter, de certeza, papéis na Caixa do Correio, como aconteceu há 4 anos, que na véspera das eleições apareceu um papel do Partido Socialista nas caixas de todos os Correios, de todas as casas do Governo Civil, a dizer que passado 2 meses estava o problema resolvido, e nós passámos 4 anos e o problema não está resolvido, está bem pior. Os bairros do Governo Civil neste momento estão bem mais degradados. Também íamos falar nisso. Ninguém sabe nada disso, mas depois quando lá chegámos, já dizemos, e portanto é isso essencialmente que é a nossa honestidade. E portanto toda a gente na Pontinha sabe, conhece-me. Eu, durante os 15 anos que fui presidente do CLCE, não há nenhum atleta, nenhum pai de atleta ou nenhum familiar de atleta, não há nenhum técnico, não há nenhum sócio que possa dizer que durante estes 15 anos o presidente não tenha falado, não tenha recebido, não tenha abordado. Sempre estive ali para resolver os problemas, felizmente poucos. Felizmente sempre tive uma relação ótima com as minhas equipas de trabalho e, como você deve calcular, isto num clube, por exemplo, como o CLC, que já naquela altura movimentava largos milhares de euros com equipas do Nacional, torneios internacionais e idas ao estrangeiro, é sempre muito complicado, porque há várias sensibilidades dentro do clube. Felizmente, nas minhas equipas, eu apenas sou o rosto. O trabalho é de todos, é dividido por todos, o que é fundamental e importante. Eu sou contra o presidencialismo. O presidente, como é dizer, ter todas as pastas. Eu sou uma pessoa, pela minha maneira de ser, de estar, que gosto de dividir, portanto, as áreas pelos responsáveis, até porque há pessoas na minha lista muito mais dentro de certas e determinadas áreas. Por exemplo, vejamos só, o meu segundo da lista é o segundo comandante dos Bombeiros da Pontinha, Rui Simões. É uma pessoa, portanto, muito mais dentro dos assuntos da segurança, dos assuntos dos bombeiros, da proteção civil. É uma pessoa que vai às reuniões, pelos bombeiros, às reuniões com o antigo Governo Civil, agora, portanto, as pessoas que tratam do Governo Civil, portanto, do Distrital de Lisboa, portanto... É o ZEG, não é? Exatamente. Por exemplo, a nossa número 3, a Sandra Benfica, pertence ao MDM, pertence ao movimento contra a violência e contra o tráfico das mulheres, é uma pessoa ligada às ONGs dos países pobres e, portanto, é uma pessoa extremamente culta nesta situação. Temos depois, portanto, pessoas ligadas ao desporto. Temos, por exemplo, o Ângelo, que é só a pessoa responsável na Federação das Coletividades de Cultura e Recreio por todas as organizações desta instituição. Temos, por exemplo, a professora Maria Félix, que é há muitos anos responsável pela ginástica, primeiro do CAC e agora do clube que ela tem, portanto, e é uma juiz internacional. Temos o professor Federico Rodrigues, que, além de ter sido ex-atleta do CAC, é também professor, é técnico do Belenenses. Temos na área, por exemplo, das Algis e na área dos bairros novos, o Florentino Serranheira, pertencente a uma Algi. Temos também o João Lopes, que já pertenceu. Temos o Vítor Diniz, vice-presidente do Tenente Valdez, uma pessoa com larga experiência no mundo do desporto.
Nas questões sociais, temos a Anabela Rosário Pinto e o Carlos Pinto, durante muitos anos ligados ao GIP, o Carlos Pinto, que pertence às Comissões de Utentes da Saúde, em defesa do transporte público. Temos também ainda dos bombeiros, o Zé Ventura e o André Cabrita. Temos um jovem, o Ivan Tunes, que é o organizador da ocupação de tempos livres na Junta de Freguesia de Garnida, é morador no bairro Santo Eloy e está ligado aos pequenos cantores da Pontinha, ligado ao ensino, que é uma das áreas fundamentais e importantes. Temos a professora Conceição Marmoleiro, que é professora efetiva na escola primária da Mel Falcão, e também temos, portanto, a professora da área do ensino secundário, também a professora Cidália Luís, que mora na Serra da Luz, é uma professora do ensino secundário. Portanto, temos a Catarina Sim, que teve durante estes 4 anos no Executivo de Famões. Portanto, é uma equipa, é neste trabalho de equipa e nestas pessoas que são de diversas áreas sociais, de diversas áreas em termos de residência desta nova freguesia, que conhecem a realidade da freguesia. Não viemos de paraquedas para esta freguesia, não viemos de paraquedas para tomar conta... Mas há candidatos de paraquedas, é isso? Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que muitas vezes se fala do aproveitamento de pessoas para estes lugares, pessoas que não são da terra. Não, nós somos pessoas da terra, somos pessoas que tive o cuidado, juntamente com a minha equipa, de escolhermos pessoas de todas as áreas para termos um executivo em que toda a gente que tem esse assento compreende essa área. Portanto, não podemos dar um exemplo, a área do desporto. Há uma pessoa que nunca foi do desporto, ou a área da ação social, uma pessoa que não tem a sensibilidade para a ação social, ou, por exemplo, as obras e os espaços verdes, que é importantíssimo. Há alguém que não sabe o que é uma obra que não é espaços verdes. E, portanto, o que nós fizemos e que correu muito bem, e aqui queria saudar toda a vastíssima equipa, não só os nomes que eu citei, mas toda a restante e vastíssima equipa desta lista, que só são 38, mas que está por trás uma comissão de apoio que trabalhamos e que neste momento posso dizer, portanto temos o programa elaborado. Nós podíamos entrar para a junta amanhã, que nós sabíamos as pessoas, temos pleno conhecimento da realidade da freguesia, temos pleno conhecimento da realidade laboral dos trabalhadores, tanto da freguesia da Pontinha como da freguesia de Famões, das instituições, de tudo o que possa acontecer nas diversas áreas. Portanto, nós estamos perfeitamente à vontade e reconheço que tem sido um grande esforço de todos nós, mas também penso que a população merece a mudança. Eu, por vezes, sou uma pessoa que ando muito pela rua, até porque gosto de andar muito a pé. Toda a minha vida é feita na Pontinha. Quem me conhece sabe que eu sou até um frequentador do chamado pequeno comércio da Pontinha. Fui habituado pelos meus pais a comprar, por exemplo, o pão na padaria da Pontinha, e compro o pão já lá há 30 ou 40 anos, que vou lá ao pão, compro o jornal na Pontinha no mesmo sítio, frequento os mesmos cafés, vou ao mesmo lugar de frutas, vou ao mesmo talho já há dezenas de anos. Portanto, não sou uma pessoa de ir muito aos chamados centros comerciais, não é que não haja importância para desenvolvimento económicos, não é isso que está em causa, mas sou uma pessoa que ganha afetividade às coisas e, portanto, a pessoa quando me conhece, eu chego lá à padaria, já sabem qual é o pão que eu quero, quando chego ao talho já sabem a carne que eu quero, quando é a fruta, a pessoa já sabe que eu gosto mais desta fruta ou daquela, por vezes até me ajuda, dizem assim, olha, leva esta fruta que está melhor que a outra. Portanto, sou uma pessoa da terra e esta relação é efetiva, e que as pessoas me dizem é que andam sempre durante 4 anos a dizer a mesma coisa. Isto cada vez está pior, nós olhamos aqui para Carnide e vemos melhoras. Eu no outro dia fui à Ramada, vi lá os jardins todos bonitos, vi aquilo tudo limpinho, nem parece a Pontinha. Em Famões é a mesma coisa, uma pessoa olha para aquela cométena, já lá devia estar a Oteca há não sei quantos anos e não está. Nem vai estar. E nem vai estar. E as pessoas agora têm uma grande oportunidade de fazer a mudança. E para fazer essa mudança tem de ser em alguém, não podemos desperdiçar o dia 29 de maneira que fique tudo na mesma. E esse desperdício tem de ser em pessoas que conheçam, em pessoas de equipa de mudança que tenham confiança para mudar a Pontinha. E também não podemos desperdiçar, se calhar em pessoas, não é o se calhar é mesmo efetivo, em pessoas ou em listas que aconteçam o mesmo que aconteceu na Pontinha, que a CDU ficou reduzida como oposição nestes últimos 4 anos de mandato, em quase todos os 4 anos, porque infelizmente
A outra oposição, uma delas à direita, o CDS, teve lá 3 ou 4 reuniões e desapareceu, portanto, da Assembleia de Freguesia, e o Bloco de Esquerda compareceu também a 4 ou 5 reuniões e também era mais as que não ia que as que ia, e, portanto, penso que não é para isso que as pessoas elegem os seus autarcas, não é para isso que a população elege os seus autarcas. Nós, na oposição, sempre fomos uma oposição coerente, correta. Quando apresentámos as nossas situações com que não concordávamos, nunca respondíamos só o não. Nós, em termos da Assembleia de Freguesia da Pontinha, sempre respondemos o não e depois dávamos a solução para fazermos. E, portanto, é a nossa maneira de ser e a nossa maneira de estar. Porque é fácil dizer que não. Agora, tem-se de dizer porque é que não é não e como é que fazíamos. E, portanto, isso está tudo espelhado no programa a apresentar à população da Pontinha de Famões. Vamos passar agora para problemas concretos. Sim, senhor. Relativamente a Famões. Famões é uma das freguesias mais isoladas, transportes há poucos, quando não há aulas ainda há menos, ao fim de semana nem se fala. Coloca-se agora a situação das pessoas de Famões que têm que ir para o centro de saúde da Ramada. Esta mobilidade entre freguesias, que aliás é comum a todas as freguesias de Odivelas, é difícil nós termos transportes que assegurem a ligação entre as freguesias, mas concretamente estamos a falar na Pontinha e em Famões. Em Famões há um grande isolamento da população. Há bairros que, quer dizer, quando vem um autocarro, até se devem admirar o que é que será aquilo. O que é que vocês podem fazer em relação a isso? Há pouco aflorou. Concordo plenamente com o que acaba de me dizer, e posso dizer que na Pontinha, esse caso, em termos de quem se desloca para Lisboa, não se põe, porque além das carreiras dos autocarros, e é bom de citar que o 26 teve para acabar, há cerca de ano e meio, teve para acabar a entrada na Pontinha, e foi uma grande luta das pessoas que recolheram mais de 7 ou 8 mil assinaturas e que fizeram a maior manifestação que alguma vez vi na Pontinha, pelas ruas da Pontinha, conseguiu-se junto à administração da Carris, que o 26 continuasse a ir ao centro da Pontinha, mas com o metro a chegar à Pontinha, portanto, aquela zona, poderemos dizer, quem está na Pontinha para chegar a Lisboa, que as acessibilidades são boas. O problema da Pontinha é para vir para o Conselho e para vir, por exemplo, para Loures, para o hospital. Em Famões ainda é pior, porque Famões está distante de tudo. Tirando aquele centro de Famões, onde se passa ali algumas caminhonetas, não são cá muitas, em baixo, o resto está distante de tudo. Está distante dos centros de saúde, está distante dos hospitais, está, olha, por exemplo, dos serviços camarários. Eu poderei dizer que há muitas dificuldades de todos aqueles que pretendem ir à DGU legalizar as casas. É que não é só o problema da DGU, que não há informação adequada, é muita burocracia, é muito tempo de espera, mas há também dificuldades de vir Odivelas. Como há, e foi uma posição sempre da CDU, que nós fomos contrários, portanto, à deslocação das pessoas para a Ramada. E ainda há bocadinho citei que encontrei esse casal, essa mãe e filha, e, portanto, vão a pé sempre que vão à Ramada. Então, está a ver, quer dizer, vão da Quinta das Dálias à Ramada a pé e vêm da Ramada para a Quinta das Dálias a pé. Porque o dinheiro das pessoas cada vez é menos, as pessoas olham para o transporte e têm de pagar cerca de 5 euros para ir e 5 euros para vir. Estamos a falar de 2,30 euros até Odivelas, e depois em Odivelas apanhar o outro para cima são mais outros 2,30 euros, e portanto são próximos de 5 euros e de volta são próximos de 10 euros. Nós é uma das primeiras medidas que temos. E isso é, portanto, uma das primeiras medidas que nós chamamos o transporte solidário. O transporte solidário, como eu já disse há bocadinho, para a freguesia, para ir, tem prioridades, centros de saúde, os hospitais é prioritário. A prioridade também são as pessoas acima dos 55 anos, também é prioritário. E depois, se o transporte àquela hora estiver livre, e se, por exemplo, não houver nenhuma ida ao hospital e não houver nenhuma ida ao centro de saúde, mas a pessoa tem necessidade, por exemplo, vamos para a hipótese de ir fazer umas compras ou de ir ao centro comercial, à loja chamada do cidadão, para pagar a água, ou para tratar de um problema da luz de casa, ou para tratar de um problema no SEMAS, ou não sei quantos, também faz esse serviço. E, portanto, eu, como digo, esse serviço é para nós, portanto, nós chamamos de transporte solidário, como podíamos chamar outro nome, e é um motorista que gera a lista de pessoas. E, portanto, as pessoas, para este tipo de
de serviço. Apenas tem de entrar inscrita, portanto, em termos, inscrever-se uma vez na junta e depois, a partir daí, utiliza, e é a pessoa que gera, juntamente com o motorista, e o motorista gera o mesmo transporte, porque é um transporte de 9 lugares, pode, por exemplo, eu vou-lhe dar só um exemplo, vamos pôr a hipótese que há 2 pessoas que precisam ter uma consulta no Beatriz Ângelo, a 1 hora. E meia hora antes de ter no Beatriz Ângelo, há outras 2 pessoas que precisam de ir a Odivelas às finanças. Vão as 4 juntas, se eles morarem no mesmo sítio. Vão a Odivelas, mas quem gera isso é sempre o motorista. E, portanto, essa é uma da questão. Outra questão é, junta rodoviária. Nós sabemos que é difícil. Eu, até porque é a minha área, eu, como disse no início desta entrevista, estou há 35 anos na Carris, 33 deles são na área dos espaços sociais e na direção financeira. E, portanto, a minha área foi sempre passos. Portanto, eu conheço muito bem os responsáveis de todas as empresas, não só da Rodoviária de Lisboa, mas de todas as empresas que faz parte, portanto, o Passo Social, e estamos a falar de 17 empresas, como conheço bem também a sensibilidade de cada uma das empresas para o alargar ou não alargar as carreiras, por causa dos horários, porque neste momento as empresas estão numa questão que é lucro, número de pessoas. Quem é o prejudicado? É o utente. Nós sabemos que há bairros normalmente que têm poucas pessoas e que normalmente o fluxo maior é de manhã da saída do bairro para o trabalho e depois é à tarde do trabalho para casa. Mas não nos podemos esquecer que Famões não tem uma escola a não ser escolas primárias. Pois. Não tem outras coisas, como na Pontinha também em termos de ensino, mas se calhar depois em termos de educação já lá falamos. Poderíamos dizer que, por exemplo, também as pessoas que deveriam ir para os jardins infantis com 3 anos também não vão nem em Famões nem na Pontinha. Por exemplo, na Pontinha Vila não há nenhum jardim infantil, a não ser o JIP, mas não há nenhum jardim infantil em nenhuma escola. E, portanto, o que há em Famões e na Pontinha é uma falta de jardins infantis oficiais. Nunca foi dada a devida atenção a essa situação. Infelizmente, por um lado, pela parte económica, felizmente para as crianças, o que tem acontecido nos últimos anos é que há muitos avós no desemprego, alguns até têm pais e mães no desemprego, e que conseguem ficar com as crianças até aos 5 anos, quando entram na pré-primária. Mas há uma grande falta de jardins infantis. Depois, a partir da 4ª classe, os alunos de Famões são deslocados ou para Odivelas ou para a Ramada. Logo aí começa a perder a entidade com o bairro. Logo aí começa a perder a entidade com o seu local, com a sua freguesia. E começa a ter uma identidade maior com Odivelas ou com a Ramada. E depois é as dificuldades de acessibilidade. Aquilo que falámos há bocadinho, para uma pessoa ir ao centro de saúde ou para ir ao hospital, acontece o mesmo em relação ao estudante que vai para Odivelas. Por exemplo, é aí que só utiliza um transporte, na maioria dos casos, mas pode também utilizar 2, mas para a Ramada são 2. Sim, ainda havia o passo de criança que tinha um desconto de 50%, que este governo PSD-CDS acabou e que neste momento só tem 25% de desconto. Portanto, ou seja, as famílias tiveram logo um aumento de 25% na despesa do transporte do jovem para a escola. Depois há toda aquela, o perder tempo. Por exemplo, nós neste momento, a maioria das crianças que saem do 4º ano são crianças, eu tenho um filho com 11 anos, que vai para o 6º ano agora na Gonçalves Crespo, mas a maior parte deles andam ali entre o final dos 9 anos e início dos 10 anos. Muitos deles muito pequenos. Normalmente para a escola primária é ali muito perto de casa. Eles vão mudar para uma realidade diferente, que é ir da Quinta das Dálias, ou do Casal Novo, ou do Casal da Silveira. Portanto, ir de um bairro para a Ramada. Se calhar nem o pai nem a mãe estão sossegados. O miúdo tem quase nem 10 anos, às vezes tem, para ir para o 5º ano. Pois é os horários. Nós sabemos que os horários da escola são muito afetados. Nós sabemos que nas escolas, por vezes, há fusos, há pontes, há não sei quantos. E, portanto, é uma realidade diferente. Portanto, é junta rodoviária. Agora, também existe, aí está, é a diferença entre o nosso programa e o programa dos outros. Os outros prometem muito e nós, nos últimos 8 anos, temos visto as promessas e continua tudo na mesma. Nós, ao criarmos estes conselhos consultivos, para nós são importantíssimos, nessas diversas áreas, educação, juventude, desporto, sénior, ação social, cultura, um outro mais abrangente por bairros, nós vamos ver quais são as necessidades de cada uma dessas áreas. Porque se calhar a necessidade do bairro Falcão, na Pontinha, é diferente da necessidade da Quinta das Dálias,
em Famões em relação aos transportes. Se calhar a necessidade do casal São Sebastião em Famões é diferente, por exemplo, no bairro Novo de Santo Ilóio. Portanto, aí tem de ser uma realidade. Agora, tem de haver em cima de tudo, um grande diálogo, por exemplo, em Famões. Tira a informação da Junta de Freguesia de Famões, excetuando via net. Não passa ali da zona central, as pessoas que são dos bairros estão muito longe. E na Pontinha é igual. Por isso é que nós somos a favor da descentralização das Assembleias de Freguesia. Durante estes 4 anos pugnámos na Pontinha para descentralizar as Assembleias de Freguesia. Nós devemos ir, porque, vamos ver, é muito mais fácil as pessoas do Casal do Rato, do Valgrande, ali toda aquela zona da estrada que vai da Pontinha para Canessas, e, por exemplo, ou uma Assembleia de Freguesia que seja realizada na sede do Casal do Rato, que tem condições, ou, por exemplo, ou na Associação de Moradores do Valgrande, ou, do outro lado, por exemplo, na sede do Santa Maria, uma Assembleia de Freguesia que poderia ser uma vez por ano, por exemplo, que ir à Pontinha às 9h30 da noite e que depois prolonga-se... E a divulgação que é muito pouca dessas Assembleias de Freguesia. A divulgação é tão pouca, mas, diga assim a bom da verdade, com a entrada do Eugénio Marcos, por exemplo, na Pontinha, ela melhorou. Nós, membros da Assembleia de Freguesia, nem sabíamos das atividades que a Junta organizava, a não ser as Assembleias de Freguesia, o aniversário e a São Solene. Portanto, tudo o que era, sabe, uma noite de fados, um baile, um passeio, não sei de onde, das atividades normais, normalmente sabíamos, ou através das pessoas, ou através da publicidade que era feita depois a dizer que tinham ido com X de idosos à quinta não sei de onde, com um grande baile e com um grande comício, como vai haver agora, de certeza, antes das eleições, de certeza que vai haver. Um dos problemas, mas isso é comum em todas as freguesias, são o movimento associativo, desportivo, cultural, a sua grande dependência da parte política. Isso pode, como está a acontecer agora, trazer algumas complicações, porque as pessoas depois são pressionadas a entrar para esta ou para aquela lista, em função de terem no futuro, se calhar, algumas facilidades ou não serem pelo menos prejudicados. Eu penso que tendencialmente o movimento associativo devia de ter autonomia financeira em relação ao poder político. Algumas freguesias do concelho realizam-se eventos, como na Feira de Odivelas, nas festas da cidade, como na Póvoa, as festas da Póvoa. Na Pontinha, o que é que se faz no sentido de que o movimento associativo possa adquirir meios com atividades, com aquelas vendas de bar, etc., que permitam depois, ao longo do ano, ter algum dinheiro que possibilite cobrir algumas atividades? Há alguma coisa deste género na Pontinha? Isso teria de perguntar a quem está no poder, porque é que nunca fez essas situações. Mas eu pergunto da sua parte, que ideias... Em relação à minha parte, o que nós poderemos dizer, e não temos... nós, nos contactos que tivemos durante este tempo todo, contactámos com várias freguesias para reconhecer também pouco o trabalho de cada uma delas, recolher ou várias associações? Não, várias freguesias. Freguesias? E algumas delas de outro, que tivessem, portanto, realidades semelhantes à nossa. E posso dizer que, em alguns contactos que eu tive, alguns nem foram com freguesias da CDU. Porque também há, noutras freguesias, coisas corretas e, portanto... O que eu estou a dizer é que nós cada vez temos de dar mais iniciativas às instituições, para que elas possam se promover, não só se junto à população, mas também recolher alguns dividendos financeiros, e não estar à espera do habitual subsídio. Eu mesmo, quando era presidente do CAC, claro que os subsídios fazem muito jeito, são muito bem-vindos, é muito justo o subsídio. Nós pensamos até reforçar o apoio a todas as instituições, mas o reforçar o apoio não é só reforçar a questão económica de, em vez de dar 500, dar 600. É criar mecanismos para que essas instituições possam recolher economicamente, portanto, verbas para depois utilizar no seu dia-a-dia. Falou-me da Póvoa de Santo Adrião, eu posso lhe dizer que estive presente nas festas da Póvoa de Santo Adrião, fui jantar e fui almoçar ao restaurante do PSAC. E, portanto, é uma boa iniciativa,
uma iniciativa que é de louvar, os restaurantes serem, portanto, mas no Barreiro, por exemplo, faz-se a feira no Barreiro e todas as instituições têm lá um espaço onde podem fazer, desde bares a vendas de gelados, a rifas e, portanto, na Pontinha, a única ação, se assim se pode dizer, que existe para isso é quando é o arraial dos avózinhos, exemplo deste ano, em que as instituições ligadas à terceira idade e aos reformados tiveram as suas bancas e a Associação de Pais da escola que cedeu, e da escola onde isto foi feito, que era a Escola Mel Falcão, portanto montou lá o bar e tirou alguns dividendos económicos, sai sempre do trabalho. Eu sei bem o que é fazer, claro. Eu sei bem o que é fazer bares durante, por exemplo, o torneio internacional da Pontinha, onde uma pessoa estava durante 3 dias, de manhã à noite, e quando chegava ao fim do dia quase não se podia mexer, mas é também o trabalho anterior, da compra, da aquisição e da preparação. O que nós pensamos é, juntamente com o movimento associativo, além do reforço dessas verbas de programas de apoio, criar o tal Conselho de Desporto, e no Conselho de Desporto, portanto, dinamizarmos esta situação. E, portanto, há várias maneiras. Se nós voltarmos a ter as festas da Pontinha, que já foram em tempos anteriores um dos grandes cartões de visita da Pontinha, nós poderemos e deveremos, juntamente com as associações desportivas, culturais, juvenis, por exemplo, o caso dos escoteiros, dos pequenos cantores da Pontinha, possibilitar que lá façam, portanto, o seu bar, a sua casinha das rifas e mostrem o trabalho que têm. Eu lembro, por exemplo, que uma das iniciativas que eu tive durante alguns anos no torneio da Pontinha era juntar ao torneio uma exposição que retratava os anos anteriores do clube, que era também uma maneira de dar a conhecer àqueles que normalmente não são tão ligados à área desportiva, porque o clube não é só aquela modalidade A, B ou C, mas que não é só ligado àquela modalidade desportiva, dar também a conhecer o que se fazia. E, portanto, são este tipo de iniciativas. Nós até temos um local, principalmente na Pontinha, temos um local mais central, se assim se pode dizer, que é na Escola Mel Falcão, é um local central, um local ideal para fazer iniciativas deste ano. Agora, não podemos é fazer iniciativas e depois ter aproveitamentos que não devemos ter, como aconteceu, por exemplo, neste ano, nas misses de Famões. Eu, realmente, nesse fim de semana, por motivos de saúde de um familiar meu, motivos de saúde até de bom grado, portanto a minha filha estava em final de tempo e, portanto, estávamos naquela hora que a qualquer minuto ela tinha, portanto, um bebê, felizmente o meu Vicente, o meu neto, ótimo, mas depois ao ver umas imagens que tive o cuidado de ver, publicadas pelo fotógrafo Eduardo Sousa e também publicadas noutros lados, eu até pensava que a candidata do PS, Corália Rodrigues, fosse também uma das candidatas a Miss Famões. É que eu a vi, portanto, no palco, com o Presidente da Junta de Famões, não ela sendo de Famões, não sendo da Junta, não sendo vogal, não sendo membro da Assembleia de Freguesia, gostava de saber porque é que foi para um lugar de honra, porque é que foi ao palco a mostrar-se ali às pessoas, porque é que foi, juntamente com o Presidente António Rodrigues, ao palco fazer, portanto, a sua apresentação. Penso que não foi nesse dia que foi a apresentação da lista do PS à União das Freguesias da Pontinha de Famões. Eu, quando vi as primeiras imagens, pensava que seria mais uma candidata a missa. É uma pessoa que até eu conheço há muitos anos, ela sabe que eu nuto grande simpatia por ela e, portanto, não era essa a questão, mas acho que não são estas pequenas coisas. Mas já na Pontinha não aconteceu isso? Não, na Pontinha não. Ela esteve presente, a candidata, mas não teve lugar de palco. Exatamente, mas aí tudo correu normalmente. O Eugénio Marques, e daqui uma palavra ao Eugénio Marques e à sua equipa, que apesar de todas as discordâncias que nós temos, foi sempre uma pessoa bastante aberta, ela e a sua equipa, para a oposição. Neste momento só há uma ou duas coisas que nós ainda não conseguimos. Uma delas é uma questão de um requerimento que já temos há largos meses na Junta de Freguesia, que aguardamos resposta, sobre os valores da publicidade e da ocupação da via pública que a Junta de Freguesia da Pontinha em 2012 teve, porque no relatório de contas entregue a nós, o valor, apesar de haver lá vários diversos, o valor é muito, muito reduzido
Eu posso dizer que o valor da Pontinha é muito semelhante ao Olival de Basto, quando meia dúzia de ruas da Pontinha tem mais comércio que todo o Olival de Basto, e portanto, e nós aguardamos ainda por esse requerimento para saber discriminadamente quem é que pagou e quanto é que pagou, até porque 20% desde esta última, portanto, declaração de competências, 20% vai para a Câmara, queremos também saber em termos de orçamento quanto é que vamos contar. Mas o que eu ia dizer é que a equipa do Eugénio Marques e toda a sua equipa, até por exemplo nessa questão das Mises, convidou, portanto, todos os membros da Assembleia de Freguesia para estar, eu por acaso estive, como outros de outros partidos estiveram. Foi sempre uma pessoa, mesmo nós sendo da oposição, sempre tivemos a intervenção na Assembleia com o máximo de respeito, sempre demos a nossa opinião e, portanto, pegou a Junta num momento difícil, derivado da situação que foi, infelizmente, mas tentou fazer de certeza o melhor, apesar de nós não concordarmos com a questão política, mas acima de tudo com a questão da sinceridade, com a questão da honestidade do Eugénio e da sua equipa, sempre tivemos, portanto, de pleno acordo. Em relação ao mercado do Levante, há muita polémica, há ali território que não é da Pontinha, que é de Lisboa, o mercado do Levante está numa situação muito degradada, o que é que se pode fazer? Como é que vocês, CDU, veem o mercado do Levante? Se nós entrarmos da Pontinha pelo lado de Lisboa, vimos numa realidade diferente que é Carnido, entramos na Pontinha e vimos ao lado esquerdo aquele mercado. Mas se andarmos mais 50 metros à frente, vimos a Praça Hermínio Estrela. Infelizmente, a televisão ainda não tem olfato, mas as pessoas que passam na Praça Hermínio Estrela, de certeza, sentem aquele cheiro e aquele odor horrível. Aquilo não é, de certeza, um cartão de visita da Pontinha. Começando pelo mercado, nós, primeiro de tudo, temos de ouvir as pessoas. Agora, não podemos ouvir as pessoas que lá trabalham, que têm os seus lugares, que de ano para ano cada vez são menos, cada vez as condições são menos, cada vez a receita é menos, porque as pessoas também não se revêem naquele mercado. Estamos a falar da população. Temos de encontrar uma solução ouvindo todas as partes. Agora, o que não podemos fazer é o que fez há 4 anos o PS, que chamou as pessoas, falou com elas, prometeu e continua tudo na mesma. Isso é que não fazemos. Temos de ver, primeiro, aquilo não é solução para a Pontinha, é a nossa posição. Aquilo ali não pode ser o mercado. Temos de estudar a solução do mercado. Na nossa opinião, o mercado deve ser rentável para quem vende, mas também para quem compra, em termos de ter condições de quem vende, mas de quem vai comprar. Portanto, tem de ser um mercado atrativo, tem de ser um mercado que não dê prejuízo à autarquia e tem-se de pensar que tem de ser, acima de tudo, uma boa oferta para que as pessoas, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o mercado de Benfica é um mercado que, pela sua qualidade em termos da fruta, do peixe, é um mercado que tem um número de pessoas elevadíssimo. Por exemplo, como o mercado de Queluz, que está ali no centro de Queluz. Há outros mercados que já têm muitas dificuldades. Nós conhecemos alguns mercados com dificuldades. Depois, há uma outra hipótese, que é uma hipótese de rentabilizar o espaço do mercado com outras atividades. Por exemplo, em Alfornelos. E repare bem, quando eu estou a falar de freguesias que nem são da CDU. Benfica, já falei da freguesia de Queluz, vou falar da freguesia até de Alfornelos. A freguesia de Alfornelos rentabiliza o mercado porque no piso de cima tem um grande restaurante que tem muita gente, é um restaurante com bastantes iniciativas, festas de aniversário, não sei quanto. Tem um parque de estacionamento no piso inferior, que serve o mercado que está no piso intermédio e serve o último piso, que é o restaurante. E é um parque de estacionamento que está aberto, portanto, podemos dizer, sempre em funcionamento até o restaurante fechar. É uma maneira de rentabilizar o espaço. Outra maneira de rentabilizar o espaço é rentabilizar o espaço fora da hora do mercado noutras iniciativas. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, o Mercado da Ribeira ultimamente tem rentabilizado o espaço desde bailes, exposições, bibliotecas, feiras, velharias. Livros. E, portanto, agora, temos de ver em relação aos terrenos. Foi comentado ainda no tempo do tempo do Dr. Manuel Vaz, foi falado, toda a gente falou nisso na freguesia da Pontinha, foi muito falado, que estava decidido a passagem dos terrenos de Lisboa, da Assembleia Municipal de Lisboa, para a Assembleia Municipal de Odivelas e, portanto, para a Câmara de Odivelas. Que é efetivamente só uma questão
papelada, é uma questão de pagar. Portanto, os terrenos passavam, mas havia ali um pagamento, não sei se seria tipo como, por exemplo, acontece noutros locais, que é tipo uma renda, aquilo são concessões por terrenos por um X de anos e paga-se depois um X por mês, isso era uma concessão para sempre. Todos os anos que há eleições, quem está lá, o PS e o PSD, vem apresentar o mercado. Eu lembro-me de há 8 anos, o PS ter de frente do mercado uma grande maquete e a dizer o novo mercado da Pontinha dentro de meses. Agora, terreno. Qual é o ponto da situação do terreno? Já o perguntámos na Assembleia de Freguesia. Já foi levantado numa Assembleia de Freguesia por uma pessoa até do público, que por acaso até é ex-vereador da Câmara de Odivelas, o Sr. Carlos Lourenço. Levantou esse problema, como é que estava esse terreno. Se calhar esse terreno é como o terreno do Centro de Saúde. No tempo da doutora Maria Belém, teve na Pontinha, de frente da Escola Secundária Bancampo Ferreira, e que tinha tudo já acordado para uma cedência de uma parcela, de um terreno em que metade pertencia ainda à chamada Escola Agrícola, nesse tempo na Junta Distrital de Lisboa, para fazer um novo posto de centro de saúde de frente da Escola Secundária Bancampo Ferreira. Quem sai da Escola Secundária Bancampo Ferreira, do lado esquerdo. Isso foi uns meses antes das eleições, causou logo ali na Pontinha uma grande excitação, e já terreno para o centro de saúde, toda a gente falava do terreno do centro de saúde, estávamos a meia dúzia de meses, veio cá a ministra a garantir, o governo vai tratar disso e vamos ter centro de saúde, vamos ter centro de saúde. As eleições passaram-se e nunca mais ninguém falou do terreno. Quando as pessoas, eu não estava na CDU nessa altura, quando a bancada da CDU, através da Arminda Santos, que foi a pessoa que interviu nessa situação, levantou esse problema mais que uma vez, foi sempre dando desculpas. Passado uns anos, o que é que aconteceu? Nasceu lá mais um cogumelo, um prédio com 7 ou 8 pisos, não sei quantas garagens, não sei quantas lojas, que está quase encostado ao muro da secundária Bancampo Ferreira. Secundária Bancampo Ferreira, que até tem 2 casinhas cá fora, que causa mas muita admiração às pessoas, como é que foi gasto ali tantos milhões de euros na escola, e tem 2 casinhas tão deficientes cá fora. E no outro dia, numa visita da Comissão de Educação a essa escola, foi-me dito pela responsável, pela diretora do agrupamento, que uma das casinhas era da eletricidade, que está fora da escola, e que depois tem uns tubos de eletricidade que sai por cima, uns fios, né, dentro de uns tubos, que sai por cima para entrar dentro da escola. E, portanto, a escola é abastecida de uma casinha de eletricidade que está fora da escola. E que a outra que está mais abaixo, de frente a um cafezinho que está ali, que é sensivelmente da altura da cintura de uma pessoa, está coberta com um género de um pano, de uns oleados, é o ramal de água. Eu disse, mas vocês fazem obras? Tem um ramal de água? É o ramal de água, porque isto aqui é um problema entre quem fez as obras da parte pública e o construtor e os serviços municipalizados, e então sai este tubo por aqui, e então foram mostrar o tubo na escola, e depois há lá uma manilha, assim mais ou menos deste diâmetro, que entra pela escola. Quer dizer, estamos a falar de uma escola secundária que foi teve uma intervenção de 13 milhões de euros. Então o abastecimento de eletricidade e da água é feito fora da escola. São outras questões que se deve fazer. Não é? Ora bem, vamos agora falar um pouco sobre os bairros do Governo Civil. Há pouco, na sua intervenção, falou daquelas promessas de 2009, em que foi prometido pelo PS que as pessoas iam ter as suas casas, iam poder... Portanto, aquilo que muitas pessoas querem, que é comprar as casas onde estão, os bairros... Bom, houve uma série de promessas, não vamos estar... Isso foi há pouco dito pelo Carlos Pires, que as pessoas receberam no seu correio panfletos a falar nessa situação. O que é certo é que os bairros do Governo Civil, e são vários, têm-se vindo continuando a degradar-se. Há pessoas que compraram a casa, há pessoas que continuam a pagar a renda, há pessoas que subalugaram a casa, e para além dos bairros do Governo Civil, há toda aquela área verde, onde está a escola agrícola, e depois uma coisa que eu não percebo, que é aquele Parque da Paiã. O Parque da Paiã, segundo as últimas notícias que eu tenho, as pessoas para entrar... Para já o Presidente da Junta, uma vez tentou entrar, o falecido, e não conseguiu entrar. O que é de lamentar. Não conseguiu entrar, o José Guerreiro não conseguiu entrar e protestou na Assembleia Municipal. Depois, acho um pouco estranho que sejam as pessoas do Parque Aventura... Ele, nessa altura, queria entrar com o Jeep. O Jeep da Junta. Exatamente.
E depois há ali uma empresa privada que trata do Parque Aventura e que nessa aventura inclui toda a gestão do parque e as pessoas pagam, segundo o que me dizem, €1. Portanto, nós queremos realizar um evento, são 200 pessoas, temos que pagar €200. Portanto, bairro do Governo Civil, aquela área... Aliás, o que é estranho, outra coisa que há aqui estranha em Odivelas é que há ali uma enorme área que neste momento, pronto, não está no Conselho de Odivelas, mas não é gerida pelo Conselho. Isto é preciso que lá em casa percebam que há aqui uma área enorme, classificada como terreno agrícola, não é? Na sua maioria. E de grande valor. Tanto como onde está a escola agrícola, mas que não, estando dentro do Conselho, não é gerida pelo município, nem pela Junta, portanto, entre elas, além do Parque da Penha, que eu gostava que me falasse, também os bairros do Governo Civil. Primeiro de tudo, também dizer às pessoas que o Concelho de Odivelas tem, em termos de quilómetros quadrados, talvez a maior e a mais vasta área, portanto, do que era antigamente a Junta Distrital de Lisboa. Primeiro, nós somos a favor que tudo isto passe para a Câmara. Não só a parte já construída, como toda a outra parte de espaços verdes. Em relação à parte construída, tal como você disse muito bem, há ali várias realidades que cada vez se deterioram mais e cada vez é mais difícil. Porquê? Temos a realidade, a pessoa que comprou e que vive lá. Temos a realidade da pessoa que não comprou, não a deixaram comprar e paga uma renda reduzidíssima. Temos depois uma outra realidade que foi quem comprou, mas não vive lá porque tem outra casa ou foi para a terra e alugou por 300 ou 400 euros mensais. E, portanto, são inquilinos diferentes, com realidades diferentes e que têm visões diferentes. Depois ainda temos as realidades todas à volta disto, que é questões de limpeza. Eu sei que, por exemplo, a Junta da Pontinha, e quando faz as coisas mal, nós dizemos, quando fazemos as coisas bem também dizemos, fez recentemente uma pequena intervenção em termos de limpeza, ainda bem recentemente, e portanto só foi pena é que não seja ela efetiva. Em termos de higiene, em termos de requalificação de toda aquela área, em termos das suas acessibilidades, porque há lá sítios que para lá passar não se consegue, haver em termos de fiscalização, ver quem é que já construiu depois acessos e também parou acessos e fechou acessos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que houve quem já tenha fechado acessos para construir anexos, jardins e não sei quantos. E, portanto, são realidades que nós pensamos que devíamos, em termos de freguesia, apoiar, promover a requalificação dos bairros do antigo Governo Civil. E que esses bairros deviam vir todos para a Câmara. Assim como toda a Zona Verde. E, portanto, devia ser terrenos da Câmara, geridos pela Câmara. Sabendo de antemão, e aqui ressalvando essa questão, que os terrenos cedidos à escola agrícola não só são os terrenos do ensino, não estamos só a falar do bloco de escola, mas toda aquela área onde a escola agrícola desenvolve as suas aulas de agricultura, de equitação, da apanha da fruta. Portanto, temos de ver ali que há uma área riquíssima, vastíssima, de uma grande escola, que é um símbolo em Portugal em termos agrícolas, que também tem vindo a perder alunos. Eu ainda recentemente, quando falava com engenheiros sobre essa situação, a colocação de lá de novos cursos profissionais, até protocolos que já tiveram com a Casa Pia e outro tipo de cursos profissionais, tem sido tentar rentabilizar e rentabilizar não só o espaço, mas não ter salas de aulas fechadas e, portanto, dar maior número de alunos à escola. Na parte de cá de baixo quem desce, evidentemente, mas que as pessoas que estejam em casa percebam, aquela parte quem vem da Pontinha. Exatamente, portanto, dos cavalos, portanto, aquelas cavalariças, aquela escola de equitação que neste momento, através da escola agrícola, através do quartel da Pontinha, e é bem que se diga que nós somos a favor, portanto, da continuação do quartel da Pontinha, mas também do regimento, mas também de valorizar o património histórico e cultural da freguesia, nomeadamente o núcleo do museu do posto de comando do MFA, que não tem tido a divulgação que ele merece, que é um museu muito bem estruturado, muito bem feito, mas excetuando meia dúzia de escolas do concelho que vão lá, não entra no roteiro dos museus. Por exemplo, se os turistas que lá quiserem visitar, como vão visitar outro tipo de museus, as pessoas nem sabem de onde é que foi feito o 25 de Abril.
Podia-se fazer, por exemplo, em relação ao Museu 25 de Abril, uma valorização e uma publicidade em termos de todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa, de todo o que era escolas secundárias, escolas 2, 3, para virem ver onde é que foi feito o 25 de Abril. Mas, voltando à Escola da Paié, aquela área da equitação, das aulas, de tratamento dos cavalos, aquelas cavalariças que estão muitas delas alugadas, portanto, tem tido uma grande rentabilização e tem sido uma grande fonte de receita da Escola Agrícola da Paié e, ao mesmo tempo, tem tido alguma dinamização em termos da vida ali da zona. Em relação ao Pinhal da Paié, nós pensamos que o Pinhal da Paié deve ser reeducado, deve ser reorganizado, chamemos o que é que poderemos dizer, que é, essencialmente, devemos ter 3 áreas distintas. A primeira área, que será a área, poderemos dizer, de comer, a área dos grelhados, onde deve ser aumentado o número de grelhadores e aumentado o número de mesas. Mas a Junta, em tempos, não fazia essa manutenção? Fazia essa manutenção, foi a Junta que arranjou até para pintar-se lá aquela situação, só que depois, com a cedência à tal firma dos privados, e portanto nós estamos aqui a entrar num mundo em que a Câmara é mais uma central de negócios, como a Câmara Municipal ao serviço da população. Teríamos de entrar agora no trabalho da Câmara e no serviço da Câmara. Teríamos de falar não só das PPPs, mas destas cedências encapotadas a firmas ou a empresas para esses tais tipos de negócios que você falou. Até porque eu acho que o Parque Aventura não é minimamente utilizado. Esses números não sei, nunca os soubemos, nunca tivemos hipóteses de saber. Mas é fácil, basta lá ir e verificar quantas pessoas andam no parque. É que são 10 euros por criança. E 12,5 euros por... Pois, é que 10 euros por criança... Não, é que 10 euros por criança, por exemplo... E mais o pai, que a criança não vai para lá sozinha. Exatamente. Não, e há outros sítios muito mais baratos. No Estádio Nacional, por exemplo, paga-se metade por algo semelhante. Mas o que ia dizer que nós, CDU, pensamos para o Pinhal da Paié, ele deverá ter 3 zonas completamente distintas. Aquela zona do lazer, da comida, do churrasco, da festa, não sei quantos. Deverá ter depois uma zona mais atrás, que deverá ser aproveitada como uma zona de caminhada. Circuito de manutenção. Por exemplo, no circuito de manutenção, e depois ter uma terceira zona, que é a zona onde está neste momento o chamado Parque Aventura, que poderá ser um Parque Aventura ou algo semelhante. Eu ainda recentemente estive junto à Praia das Maçãs, em Sintra, num clube de diversões também de jovens ou não jovens, com aquelas espingardas com tinta, também com aqueles rapéis e não sei quantos, mas que é difícil, principalmente ao fim de semana, é difícil arranjar vaga. Porque aquilo são tantos os aniversários que lá se realizam, são tantas iniciativas que lá realizam-se, com monitores extremamente bem preparados e com o preço também, posso lhe dizer que são 15 euros por jovem, a tarde toda lá, mas que fazem N jogos e têm N iniciativas. São normalmente 15 euros, não é um preço muito acessível, mas é aqueles 15 euros bem entregues. Quem pode são bem entregues. Penso que devemos ter essa área. Mas estamos a esquecer-nos de uma outra área. Se nós passarmos dos bombeiros em direção à Retunda, que liga Pontinha ao bairro Novo de Santo Hilário, já ali existiu em tempo o que seria um grande circuito, uma grande zona de BTTs, e que está completamente ao abandono, e o que se vê lá agora são ovelhas a pastar. E porquê é que não há ali um circuito de BTT? Convosco vai haver? Tem de perguntar, connosco vai haver o que tivermos, em termos económicos, a realidade para fazer. Não é uma nossa prioridade. Não é preciso grande investimento para fazer um circuito de BTT. Não é uma grande prioridade nossa. Eu, como digo, nós temos outras prioridades. Nossas prioridades são especialmente na limpeza higiene urbana, na zona dos espaços verdes, são essencialmente na questão da educação. Mas os jovens iam dar algum valor a que houvesse um circuito de BTT? Olha, numa das nossas eu muitas vezes ando sozinho na Pontinha, fora desta atividade, porque tenho que fazer às vezes tempo para o meu filho sair da escola. E venho do meu local de trabalho, podia ir se calhar a um café, uma cervejaria, não é que não gosto, mas prefiro andar a pé pela Pontinha e falar com as pessoas. E no outro dia fui abordado por um antigo atleta do CAC, que me conhecia, que estava com um grupo de jovens, lá naquele parque, há bocadinho falámos do São Bartolomeu, nas traseiras do Centro de Saúde, que me dizia mais ou menos isto. Epa, você se for para Presidente da Junta, não se esqueça de nós. Fiquei assim a olhar para eles, jovens, estamos a falar de 17, 18 anos, então, mas o que é que vocês têm? Têm de fazer cá uma coisa de skates, foi as palavras que eles utilizaram, uma coisa de skates com mãe Odivelas.
Epá, nós temos aqui um grande grupo de skates, temos de ir para outros lados, aqui não há nada aqui na pontinha, epá, nós vamos, tem que criar aqui uma coisa de skates. Eu disse, epá, há outras prioridades, mas eu vou assentar na minha memória, na minha agenda. Claro que nós temos de ver as prioridades e também temos, não podemos dizer, por exemplo... Sim, mas há coisas que implicam um grande investimento. Exatamente. E outras que não. Mas, por exemplo, entre um arranjo na Escola Melo Falcão, onde chove, onde o vento e o frio entram pelas janelas, onde tem Mas para isso não recebem dinheiro da delegação de competência. Mas se a Junta tiver a fazer aí um investimento, ou se estiver a fazer noutro, quer dizer, temos de ver as prioridades da Junta. Por exemplo, para nós era muito mais prioritário, por exemplo, temos o transporte solidário. Uma carrinha de 9 lugares, que até pode não ser nova, repare bem, até pode não ser nova, para fazermos o transporte, principalmente das pessoas a partir de 55 anos, para as farmácias, para os centros de saúde, para essa situação toda. Também é importante, na nossa perspectiva, reforçarmos o apoio aos bombeiros e à polícia. Termos uma polícia mais de proximidade, uma polícia junto às populações e também junto dos bombeiros que neste momento atravessam gravíssimos problemas, não só a nível humanos, mas também a nível materiais. Infelizmente, por este país todo, está a haver focos de ponta a ponta do país. Os nossos bombeiros da Pontinha têm andado para tudo o que é de norte a ajudar os seus colegas e também precisamos de, portanto... Mas se calhar aí não se está a combater as causas, não é? Porque as causas para os incêndios é que eles aparecem com várias frentes. Entramos numa outra zona. A quem também, é que também favorece os incêndios? uma das questões que nós pensamos que é importante é a requalificação da Praça Hermínio Estrela. Nós pensamos, e já manifestamos isso como pontinhenses antes desta União das Freguesias, que era um velho sonho que nós tivemos, de outras alturas, que era, portanto, fazer requalificação, fazer na parte de Simão Jardim, na parte de baixo, um parque de estacionamento subterrâneo. Sei que é bastante oneroso, sei que há exemplos até em Odivelas de coisas que não correram bem nesta questão. Pensamos que ali havia condições, até pela sua situação. Estamos a falar da zona de saída e entrada de transportes públicos, a zona dos bancos, a zona das escolas, não sei quanto. Porque também é a zona da Pontinha mais central, que seria, portanto, uma ótima situação. E também estamos a pensar que, em termos de Famões, como na Pontinha, em Famões, na zona que vai desde a rotunda da água até lá acima, é onde estão a construir um novo posto de gasolina, e depois fazer a ligação ao Casal do Rato, junto à igreja, abrir essa ligação, fazer, portanto, ali um circuito para as pessoas poderem andar de pé, andar de bicicleta, por exemplo, do que acontece na Amadora, antes do metro. Portanto, um circuito em piso especial, em piso especial, e na Pontinha fazemos o mesmo circuito desde a Vila da Pontinha, portanto do centro da Vila, mais propriamente a Praça Hermínio Estrela, e para ir juntar a um que vem, e já falámos isso ainda na passada semana, tivemos uma reunião com os candidatos à CDU e atual executivo da Junta de Carnide, para trocarmos ideias e também trocarmos algumas situações que podemos aproveitar em termos de estarmos juntos. E, portanto, Carnide tem um circuito pedonal que vem desde o bairro Pato Cruz e que vem por ali junto às traseiras do quartel da Pontinha, passa entre o metro da Pontinha e a estação da Pontinha, e que vai para a zona do Centro Comercial do Colombo. A nossa ideia, já tivemos em estudo com a Junta de Carnide, que para eles estão abertos, portanto, nós fazemos um da Pontinha que faça junto à estrada que liga Carnide à Pontinha, portanto, a seguir à porta principal do quartel. Há ali uma zona de estacionamento do lado direito e ele passa junto a essa zona de estacionamento, fazer, portanto, um circuito que venha da zona da Pontinha e que ligue, e que a pessoa permita ir da zona da Pontinha, depois fazer um circuito com uma extensão muito grande e que possa ir até ao Colombo, vir até ao Colombo, ir a pé, e que ele tenha tanto para pessoas como para bicicletas. Portanto, também permita que as pessoas possam andar de bicicleta fora das estradas num circuito. Portanto, são algumas ideias que nós temos. Claro que há outras coisas que não é da nossa área, mas que nós temos necessidade, e posso só dizer, nós devemos exigir a construção de rios, por exemplo, um centro de saúde de Famões e de Pontinha. A saúde, neste momento, no nosso concelho tem gravíssimos problemas nesta zona.
numa visita que fiz também residente ao Centro de Saúde de Famões, pequeníssimo, mas com todas as condições, excelentes profissionais. Fiquei veramente surpreendido com os profissionais do Centro de Saúde de Famões. É exemplo do que acontece na Pontinha. Estamos a falar de profissionais tanto da área médica, como de enfermeiros, como da área administrativa, excelentes. Só não fazem mais porque não podem. Agora, realmente não se pode, por exemplo, termos falta de 3 ou 4 médicos em cada um dos centros de saúde. Termos, por exemplo, acho que foram para os novos, não é? Terem falta de 3 ou 4 enfermeiros. Por exemplo, na Pontinha, por vezes na horas chamadas de ponta, está uma pessoa só a atender ao balcão, que atende tudo, desde as marcações, às confirmações, ao simples papel, à simples justificação, porque o número de pessoas tem vindo a diminuir e, portanto, é de veras importante essa questão. Carlos Pires, vamos ter que terminar. Vou-lhe só deixar 1 minuto ou 2 para dizer algo que não tinha dito até agora, que acho que era importante ficar neste primeiro espaço, porque vamos ter outras oportunidades. Exatamente. Para debater ideias. Não, o que eu, na minha opinião, as pessoas, a população, é que sabe o que é melhor para as suas terras, para as suas freguesias. A CDU, neste momento, é a força em melhores condições para promover a harmonia e contribuir para melhorar a qualidade da vida nesta freguesia. Somos uma equipa de confiança, uma equipa de mudança. Somos pessoas da freguesia para a freguesia. Somos pessoas de todos os estratos sociais, dos estratos profissionais, somos pessoas de todas as áreas, somos pessoas que em Famões e na Pontinha toda a gente nos conhece. Na nossa opinião, o PS, o PSD e o CDS já mostraram não estar à altura nem de gerir este país, neste Conselho, nesta Junta de Freguesia. E, portanto, a única opção é um voto na CDU, portanto, porque temos uma equipa constituída por homens e mulheres conhecedores da realidade idónea, com provas dadas, empenhadas, no trabalho honesto e competente. E, acima de tudo, temos uma coisa que é, para nós, o mais importante na população são as pessoas. E o mais importante das pessoas é estar em contacto com ela. Nós queremos promover uma junta de proximidade, uma junta em que as pessoas decidam o que a junta é urgente, o que é menos urgente e o que é mais urgente. Uma questão da proximidade com as instituições, com as escolas, com as associações e, acima de tudo, sermos uma equipa conhecedora da realidade, idóneos e com provas dadas e empenhadas num trabalho honesto. Pensamos que somos a única equipa de confiança. E não podemos estar mais 4 anos e adiar por mais 4 anos esta mudança nas freguesias da Pontinha Famões. Não podemos desperdiçar votos em pessoas ou em partidos que, a exemplo do que aconteceu neste mandato, foram 1 ou 2 assembleias de freguesia, mas nunca faltaram às restantes, e nunca apresentaram uma ideia, uma solução, uma hipótese, nem contradizer. Apenas fizeram figura de corpo presente. Somos constituídos por pessoas da terra, para a terra. 80% das pessoas são independentes de qualquer partido político, assim como eu, mas acima de tudo defendemos os ideais da CDU, que é honestidade, confiança, trabalho. Não podemos desperdiçar esta oportunidade de mudança no próximo dia 29. Muito obrigado. Lá para casa ficamos com estas palavras, as últimas palavras, por enquanto. Vai haver outras oportunidades de José Carlos Pires, o candidato da CDU à União das Freguesias da Pontinha e Famões. Voltamos depois, na próxima semana, voltaremos com outros programas, com outros candidatos e possivelmente também com o José Carlos Pires, para um debate em que vão intervir vários candidatos de vários partidos, alguns independentes, outros não, que vão concorrer às eleições de 29 de setembro. Muito obrigado por estarem connosco e até ao próximo programa.